boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos, minha querida audiência do canal Prof. Taide. Hoje, nesta aula, vamos estudar e conhecer os conceitos de migração, emigração, imigração, migração externa, migração interna, migração temporária, migração pendular. Se você ainda não conhece algum desses conceitos, então essa aula é para você também. Eu sou o professor Ataíde e este é o canal do Prof. Taide. Os movimentos migratórios. A necessidade de melhorar de vida muitas vezes leva os habitantes de uma determinada localidade a deslocar-se para outras regiões, num processo chamado de migração. Então, o que é migração? Qual a definição de migração? Então, migração é qualquer processo de deslocamento das pessoas de uma determinada região para outras regiões. A migração, ela tanto faz se a pessoa vai ou se a pessoa vem. Esse é um processo chamado migração, tá bom? Migração, que começa com M. Cuidado que as palavras são muito parecidas. Diferença de uma letra, falta de uma letra, de um I para um E, mas tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Então, explicando, no final do século XIX, início do século XX, houve uma intensificação desses movimentos migratórios no país, pela falta de mão de obra que, por conta da libertação dos escravos, a elite cafeeira do Brasil, que já era preconceituosa, preferiu financiar a vinda de povos de outros países, principalmente dos países europeus, que se encontrava devastada pela questão da Primeira Guerra. E nas décadas de 60 e 70 do século XX, com o advento da industrialização, no sudeste do país atraía habitantes em massa de outras regiões do país, principalmente do Nordeste. Então, quer dizer, no final do século XIX e no final do século XX, tivemos uma demanda tivemos movimentos migratórios externos de pessoas vindo de outros países para o Brasil. E meados do século XX, tivemos migração interna, né, de pessoas de outras regiões vindo principalmente por sudeste aqui do país, em busca de melhores condições de vida, em busca de um melhor emprego, devido à industrialização está concentrada. Ok, pessoal? As migrações ou movimentos migratórios têm ocorrido por diversas causas ao longo de toda a história da humanidade, conforme época e região. Então, pessoal, existem várias causas porque as pessoas se migram de um local para outro. A migração é um fenômeno que acontece desde a época da pré-história. Por isso, os povos pré-históricos eram conhecidos como nômades, porque não tinham moradias fixas. Eles não tinham desenvolvido ainda a técnica da agricultura. Então vivia da caça e se alimentava dos recursos oferecidos pela natureza. Quando se esgotavam os recursos em determinado local, eles eram obrigados a ir procurar outros locais. Ok? Já as migrações atuais, podemos citar várias causas, como busca de melhores empregos, melhores condições de vida, refugiados de guerra, exilados políticos, né? Como foi o caso do Brasil aqui na ditadura militar, onde muitos artistas teve que
pedir exílio em outros países, fenômenos da natureza, entre outros, né? Fenômenos da natureza como seca, terremotos, né? Faz com que as pessoas saiam da sua região de origem para procurar uma região melhor. Agora vamos ao conceito de emigração e imigração. Preste bem atenção nisso aí para vocês não confundirem. Emigração. Emigração é quando a pessoa sai de um local. Então é o quê? É o movimento de saída de uma população ou indivíduo do seu local de origem ou residência. Quem imigra, isto é, sai, é chamado de emigrante. Por exemplo, a maioria das pessoas, a maioria dos nossos alunos, ou é do Nordeste, ou os seus pais é de origem nordestina. Então, se você é do Nordeste, você aqui em São Paulo é um emigrante. Você no Nordeste é um emigrante. Por exemplo, seu pai que saiu de Cabrobó, no Pernambuco, que é sua cidade natal, agora a condição dele referente à cidade de Cabrobó é de emigrante. Ele mora aqui, então ele lá em Cabrobó ele é um emigrante. Ele saiu de Cabrobó. Compreendeu? Agora vamos ver imigração. Imigração é o contrário. É quando você chega. Você que saiu do Nordeste e chegou para Guarulhos, então você aqui em Guarulhos é um imigrante. Então o que é imigração? É o movimento de entrada de uma população ou indivíduo no seu local de destino. Quem imigra, isto é, entra, é denominado imigrante. Vamos lá o exemplo do seu pai de novo. Imagine que seu pai, seu Joaquim, é de Cabrobó, lá do Pernambuco, mudou-se para Guarulhos. Seu pai, que antes morava em Cabrobó, agora mora aqui em Guarulhos, então a condição dele em relação à cidade de Guarulhos é de imigrante. Então vamos recapitular, usando o seu Joaquim como exemplo, que nasceu lá em Cabrobó, no Pernambuco. Ele, agora em Cabrobó, no Pernambuco, a condição dele é emigrante. Agora ele mora em Guarulhos, então a condição dele aqui em Guarulhos é imigrante. Tá ok, pessoal? Então vamos para a próxima. Migrações externas e internas. É outro conceito. As migrações podem ser classificadas como? Então, as migrações podem ser classificadas de dois tipos. Migrações externas e migrações internas. O que é a migração externa? É o deslocamento do indivíduo de um país para o outro, independente se sai ou se entra. É uma migração externa. Se você mora aqui no Brasil e mudou-se para os Estados Unidos, você praticou uma migração externa. Se tem um americano, se um português sai de lá, de Portugal, e vem morar no Brasil, foi uma migração externa. Então, houve uma migração de um país para o outro. Isso é migração externa. E por outro lado, o que é migração interna? Migração interna, como o nome já disse, é o movimento populacional que ocorre dentro do mesmo país, de um estado para outro ou de uma localidade para outra no próprio estado. Imaginem vocês, né? O exemplo novamente imagina as pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste, que foram do Sudeste para o Norte, tudo dentro do país. Então é uma migração interna. Imagine um americano que ele sai lá de Nova York e vai lá para Orlando. Então é uma migração interna. Migração dentro do próprio país é migração interna. Migração de um país para o outro é migração externa. Vamos exemplificar.
Imagine seu Manuel da padaria, que veio de Portugal para o Brasil. E Davi mudou-se para os Estados Unidos. Nesse caso, os dois realizaram uma migração externa. Isto quer dizer, saiu do seu país natal e passou a morar em outro país. Não importa se entrou ou se saiu. É considerado uma migração externa de qualquer modo. Lembra lá do seu pai que morava em Cabobó e mudou-se para Guarulhos? Então ele praticou uma migração interna. Foi uma migração de modo geral, mas pode ser classificada também como uma migração interna, porque foi um deslocamento dentro do próprio país, nesse caso dentro do Brasil, do estado de Pernambuco para o estado de São Paulo. Então, uma migração interna. Vamos para a próxima. Migração externas no Brasil. A chegada de estrangeiros no Brasil, imigração, deu-se em meados do século XIX e meados do século XX, quando o Brasil recebeu um grande número de imigrantes europeus, principalmente portugueses, italianos, espanhóis e alemães, e asiáticos, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Como eu já falei lá atrás, o Brasil, depois da libertação dos escravos no finalzinho do século XIX e com o advento do ciclo do café, os fazendeiros e os grandes latifundiários sentiu a necessidade de mão de obra no campo. E por trás da ideia preconceituosa da sociedade brasileira do embranquecimento da população. Esse é um assunto que nós vamos ver mais na frente. Foi incentivado no país o recebimento de imigrantes, principalmente imigrantes vindo da Europa para trabalhar na lavoura do café. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Migração internas no Brasil. O fluxo de migração interna do Brasil ocorreu em diversos momentos ao longo da história do país. Intensificaram-se principalmente a partir de 1930. Nessa época, estes fluxos populacionais internos foram favorecidos ao reduzir a imigração de europeus. Então, se lá que eu falei para vocês no começo do século XX, finalzinho do século XIX, tinha um incentivo da imigração de europeus, com essa redução favoreceu o quê? A migração interna. E devido ao aumento da integração entre as regiões brasileiras, resultante do sistema de transporte, que nessa época, 1930, eu acho que era Getúlio Vargas, então ele investiu muito no transporte terrestre, que na minha opinião foi um investimento não muito apropriado, muito caro, né? O transporte rodoviário é muito caro, mas o Brasil preferiu investir em transporte rodoviários. Então, com essa integração, com esse investimento em transporte, houve uma integração entre as regiões brasileiras. Então, ficou mais fácil os deslocamentos entre as regiões, a comunicação entre as regiões. Ok? Migração internas no Brasil. Ainda hoje, o fluxo mais intenso de deslocamento ocorre na região Nordeste para a região Sudeste, devido à busca por oportunidades de trabalhos e melhores condições de vida. O fluxo contrário, porém, tem se intensificado nos últimos anos. Esse fenômeno recebe o nome de migração de retorno, ou seja,
muitos indivíduos têm deixado os grandes centros de atração populacional para retornar a seus estados de origem. Então, esse processo recebe um nome também, migração de retorno, migração temporárias. Então, vamos ao conceito de migração temporárias. Além das migrações permanentes, há também as migrações temporárias, que é o deslocamento de pessoas para determinados locais, onde há oferta de trabalhos por período determinado. Por exemplo, os trabalhadores do setor agrícola que deixam seus estados e municípios para trabalhar em outra localidade na época da colheita. Um exemplo claro disso, pessoal, é a questão do corte de cana, onde muitas pessoas saem do Nordeste na época da colheita aqui, vem aqui para São Paulo, acabou a colheita, volta para o Nordeste. Então isso chama migrações temporárias, tá ok? Agora vamos migração pendular. O que é migração pendular? É o processo de deslocamento diário de pessoas que vão de uma localidade para outra para trabalhar ou estudar. Esse processo de migração pendular é muito comum aqui em São Paulo. Por exemplo, a pessoa que mora aqui em Suzano e trabalha em São Paulo, todos os dias pega o trem, vai para São Paulo e volta. Isso é uma migração pendular, porque quer dizer, a sua localidade de dormir é uma cidade e trabalhar ou estudar em outra cidade. Então, esse fenômeno é conhecido como migração pendular. Durante o dia está trabalhando em uma cidade e à noite vem para o dormitório em outra cidade vizinha. Por exemplo, esse fenômeno é comum, por exemplo, em cidades vizinhas de grandes centros urbanos, como eu falei, né? O grande centro urbano aqui é a região metropolitana de São Paulo, que oferece mais oportunidades de trabalho. Agora, vamos à atividade contínua. Essa atividade contínua ela vai ser bem mais fácil que a outra. Atividade contínua 2. Qual é a definição de migração? Está lá no texto, né? Você vai lá e pergunta. Migração é isso, isso e isso. Qual é a definição de emigração? Presta atenção. Começa com E. Emigração. Você vai lá no texto e disserta. Imigração é isso, isso e isso. Qual é a definição de imigração? Imigração. A4. Como pode ser classificada as migrações? Como pode ser classificada? Lembra lá? Pode ser classificada de dois modos. Migração isso, migração aquilo. Correto?